E se eu te dissesse que existe um som que não devias ouvir nem uma única vez? Tipo aquelas músicas que não te saem da cabeça? Pior, esta não te fica na cabeça, fica na tua sentença de morte. Já percebi. Hoje não há fones, há funerais. Yeah. Hoje vamos falar de Whistle, o som da morte, que pega na fórmula do último destino e dá-lhe um toque mais jovem. Hoje, no Whistle, de 2026, trazemos um filme que começa logo com um arranque muito acelerado. Temos aqui um jovem jogador de basquetebol, no secundário, high school, Sim. que tem uma visão estranha durante o jogo e logo a seguir no balneário morre de uma forma brutal e inexplicável. Sim. Opá, e eu. Porque ele não te mostra logo o que é que ele está a ver. Certo. Só tem tipo um- uma figura. Como é que se chama? Uma Uma silhueta. silhueta, Era a palavra exatamente. que me Muito bem. faltava. Uh, sim, opá, e então tu estás um bocado naquele mistério de o que é que está realmente a acontecer, porque Certo. imagina a sinopse do filme já é conhecida, só que tu não sabes bem, então arranca de uma forma muito misteriosa Sem dúvida. e a morte dele até está bem feita, Sim, eu por acho. acaso estava com medo, que inicialmente parecia que, pronto, acho que podemos dar spoiler, ele basicamente é incinerado no chuveiro. Sim, E parecia, eu assim, arriscado este CGI ou estes efeitos, porque, pronto, nem sempre ficam bem em sim. ecrã. Mas não desgostei, acho que foi fixe, já mesmo o build-up para essa situação, que ele cai a caveira e toda aquela questão com o apito, não é? Um, é bem construído e o final é. Se aquele é o primeiro minuto e meio, 2 minutos de filme, Pois, é incrível. Logo arrancar assim, gostei. sim. Opá, e depois, pronto, tens esse início para dar aquela pequena Sim, sim, introdução, pequeno início. aquele hook, quer Exatamente. dizer, tens estes 5 minutos para te Exato. agarrar. Ok, agora E meio que tu. sabes praticamente tudo o que precisas saber, à exceção, eventualmente, das regras do jogo. Vai, entre aspas. Pois Não é é um isso. jogo, mas a forma Sim, como o sistema funciona. pá, e pode dar-te a conhecer alguns personagens. Ahm, e a personagem principal que acabou de se mudar para aquela escola, então acabou de se mudar para aquela Sim, escola, sim, não foi? para aquela escola e penso que para aquela zona. Pois, Mas, porque sim, ela vai morar com o primo. exatamente, Yeah, 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 exatamente. yeah. Ou seja, nota já aquele desconforto dela de ser uma cena nova, Claro. pessoal novo e de. Mas ao mesmo tempo tem um bocado de isolação, porque eu notei um bocado que ela não quer nada com ninguém no Sim, início. é um misto das duas coisas, ou seja, tu tens a típica trope de a nova pessoa na escola Yeah. e, portanto, há aquele olhar, há aquele mini bullying, pronto. Mas nota-se também que ela não papa grandes grupos. Percebes? Sim, Então ela não sim. quer bem saber, ela está no canto dela. Nós depois progressivamente vamos percebendo que a experiência dela é bastante traumática e, portanto, é normal que ela não seja a pessoa mais sociável. E isso cria ali uma barreira inicial com os colegas de Sim, escola. epá, e começa mal uma crítica que eu tenho. Ok. Porque, epá, yeah, ok, é muito cena de bullying. Porque o cacifo que lhe é atribuído é do rapaz que morre no início. Certo. E Certo. chegam lá os capangas. Sai daí, o cacifo e olha lá. Tipo, deram-me, Deram-me a... foi-me atribuído, não, eu acho que é aleatório, não. Sim, sim, sim. Opá, fico. Oh, meu, para que esta reação, meu? É assim, É porque estás a culpar a pessoa como se. Olha, algum cacifo de alguém que morreu recentemente, tipo, nos últimos 2 meses. que é o que se Olha, pergunta. yeah, yeah. É assim que eu escolho. Tem tudo. Tudo. Eu mesmo procurando casa, o que eu Sim, gosto é de alguém que tenha morrido lá dentro. sim. Quem é que morreu aqui? Ninguém. Então desculpa lá, eu não percebo Então. este preço inflacionado, então. Yeah. Opá, mas depois ao mesmo tempo tens uma reação um bocado
de queixinhas, Sim. sabes? Ela é que fez aquilo. Oh, meu. Então é suposto ser bully e ainda és um. Este filme falhou, acho És que um eu. conas. Certo. Este filme pronto, tem alguns problemas, mas é porque são típicos deste tipo de filme. Mais do que. Ou seja, não olhando ao filme individualmente, é este tipo de filmes que gosta disto, aparentemente. Yeah. Ou então, e também pode ser isso, se calhar já não se sabe fazer bullies como antigamente. Sim, mas, Também pode mas ser isso. eu vou um bocado para dar um exemplo de um bullying mal feito e vou dar um exemplo de um filme muito bom. Ok. American History X. Ok. Tens um mau bully Certo. porque pronto, aquilo, o American History X, a escola onde aquilo ocorre é num tipo um sítio mais pobre, mais Certo. suburbano. Sim, sim. E o gajo que está a bater no irmão como é que se chama? O Edward Norton. Norton. Sim, sim. Edward Norton. O gajo que está a fazer bullying ao irmão dele está a dar coça e a ameaçá-lo e de repente a campainha toca e ele. Tua sorte a campainha está a tocar. E eu, Verdade, eu lembrava dessa cena. não, falta às aulas. A tua estatura nessa escola é faltar às aulas. Exatamente. Tua sorte é que A eu tua preciso sorte é do que- mano. A tua sorte é que eu tenho biologia. É verdade. Então tenho fez-me visto, lembrar um tenho visto. bocadinho, Sim, um sim. bocadinho isso. Sim, eu também não acho que os bullies estarem mal feitos neste filme teve um impacto gigante. Até Sim, porque, sim. vamos ser sinceros, este filme, à semelhança de outros, arranca muito rápido, tipo, para o que importa. Yeah. Ou seja, perde pouco tempo vamos chamar, nesta premissa. Sim, sim, Se sim. esta premissa fosse mais constante no filme, este Yeah, filme tornava-se muito estragava difícil de ver. muito. Sim. Muito difícil, sim. Sim, porque depois o gajo está a ameaçar a rapariga nova e, e a rapariga pega numa uma borboleta Yeah. e saca-lhe ali. E depois tens o diretor a passar. Como é que é? A cena de castigo? Sim, a detention, É que isso, de detenção. tem a castigo em português. É. E depois começa. Tudo parece o Spartacus. Eu também fiz as neiras. Eu também fiz E ele, asneiras. ok, vai também. Bem todos. E então acaba por ser o grupo deste filme um bocadinho forçado, mas pronto. Sim. É isso, não perderam grande tempo Yeah. sequer a tentar fazer a premissa. É de género, este é o objetivo, eu não sei bem como é que vou fazer esta parte. Pá, é um high school normal da América, siga. E o meu filho está na faculdade e diz que é assim, por isso. Sim. E quando ela abre, depois desta situação toda, ela realmente ganha espaço para poder abrir o raio do cacifo Exatamente. e encontra o tal apito Exato. do. Que é um apito maia, não é? Sim. Da cultura maia. E aqui, depois ela guarda aquilo na mochila e quando vai para a detenção, estão lá os alunos todos que estavam ali envolvidos naquela, como é que se chama? Ribalta. Sim, sim. E depois fiquei a pensar, porque ela tira aquilo da mala e o bully, podemos ter coisas, e o diretor "Pronto, traz isso aqui. E fez-me pensar um bocado que o sistema de educação não está só mal em Portugal, como também na América. Acho que é Porque bastante tens óbvio. o diretor que está preso nesta escola pública, mas o gajo tem um background em história maia que calma, verdade, sabes? é verdade. Traduzir é que é lixado. Mas chega outra miúda, o que é que diz? Está aqui o tradutor. Tradutor para uma língua que já não se usa. Exato. É o AI. Google Tradutor. Quero traduzir isto para latim. Exato. Apá, essa aí deixa um bocadinho. Ok, vamos abrandar um bocado Sim. na cena. Eu acho que o filme houve muitos momentos, e eu nem preciso de entrar muito mais para a frente, porque isso já acontece desde o início, em que parece-me que havia uma cota para cada ator que tinha que participar em partes decisivas do filme. E não podiam ser sempre os mesmos, ou seja, também percebo que não pode ser sempre a personagem principal, ou não pode ser sempre o diretor da escola, não pode ser sempre o professor, tudo bem. Yeah.
Mas nota-se que anda ali a saltar, este descobre aquilo, aquele descobre aquela traduz não sei o quê. Depois a nossa personagem principal perde o apito para o professor descobre que o apito está à venda na net, mas depois vai fumar um cigarro Sim. e o outro puto vem, que já é outro personagem. Ou seja, sinto que em vez de, por vezes, serem mais diretos e orgânicos, já não. Pronto, tudo bem, a miúda se calhar até foi o chat GPT. Mas a verdade é que o professor se calhar tinha muito mais valências para fazer a tradução. Sim. Ou seja, esse tipo de caminhos mais imediatos, eles parece que forçosamente preferiram ir por outro Pá, só yeah. para deixar que as pessoas fizessem alguma coisa. Eu acho que isso Epá, pecou um mas bocadinho. acaba por. Mas estás a trocar de protagonista, digamos Claro. assim, e acaba, pá, não ajuda muito, O filme percebes? falha muito nesse aspecto. Ou melhor, peca por esse aspecto. Porque mesmo mais para a frente, não é que tu não saibas quem é a personagem principal, porque tu sabes. Sim. Mas, Tem por que estar exemplo, escrito na testa. certo, exatamente. Mas a realidade é, os segundos personagens é uma salgalhada. Sim. Primeiro porque por vezes não parece que ninguém esteja sequer perto dela, enquanto secundário. Depois parece que estão de 4 ou 5. Depois Yeah. o professor é super importante e desaparece. Sim. Portanto, sim. Opá, e quando, nessa parte, quando tens o professor com o apito, é aqui que depois começas a ter algumas noções do que é que realmente o apito faz. Exato. Porque essa é a única informação que a sinopse não nos dá. Claro. E eu fiquei, será que isto é porque o professor está a fumar dentro da sala, que é estritamente proibido? Certo, certo. Para quem não sabe. É só para quem pode. E aparece um balhote, ou o que dá Sim. a entender um balhote, Uma espécie de um fantasma, com digamos assim. uma bata de hospital. E aqui o efeito está muito bom também. Incrível. Por acaso, os efeitos aqui até não tiveram É, maus. para mim são dos MVPs deste Yeah. filme, sem dúvida. Sim. Que põe as mãos nos pulmões dele e depois começa a apertar e Yeah. aquilo começa a transforma-se em cinzas. Exatamente. E eu pensei, será que isto é um medo? Também pensei Percebes? nisso. Sim. Porque, ok, se calhar, porque, man, toda a gente que fuma já passa naquela. Já está na altura de deixar de Sem fumar. dúvida, sim, E sim. depois começas a pensar, ei, se me acontece isto ou aquilo, Yeah. percebes? Eu ainda pensei, ok, será que é o medo da pessoa? Sim. Só que depois, quando os nossos personagens roubam de volta o apito e sopram, Certo. um sopra, mas que os outros estavam nas. Aquilo tem um. Essa maldição tem um raio Sim, sem dúvida. Sem de dúvida. X metros. Então a rapariga principal, a personagem principal, depois vê alguém em cima de uma árvore e tu aí já tens informação do passado dela com o pai. Sim. E como vês alguém em cima da árvore, e eu, ok, é o pai dela. Então pensei que fosse, será que não é um medo, é algo que está ligado ao passado? Certo. Então ainda estive ali a tentar descobrir o que era mesmo. Opá, depois tens ali um triângulo amoroso ou uma crush. Sim. Sure. Why Opá, not? acontece, mas não é tão berrante Sim. assim. Está Percebe? lá por estar. Quem tem a crush, que é o primo que Sim. tem na cheerleader, Sim, que claro. é a namorada Óbvio. do bully, é demasiado. Eu gosto de ti e Sim. toma coisas. Sim. Epá, não. É um bocado. É demasiado cringe. É Percebe? Não é tão real. Sim, primeiro por ser clichê, porque sinto que acontece sempre assim em todos estes tipos de filmes. Ou seja, está gasto. Sim. Não é assim tão realista. Já não era na altura, mas era novidade. Agora já não pode jogar a carta da novidade. Yeah. E depois eu acho que este filme não é. Imagina, não estraga o existir, estraga a forma como foi feito. O existir é diferente, porque nota-se que está lá a apostar, não tem impacto na história, a não ser algumas decisões de algumas personagens, só que mesmo estas personagens estão prestes a deixar de ter impacto na história. E uma delas até é, e vamos falar mais para a frente, porque para mim é uma das partes com efeitos mais incríveis, mas vamos deixar uma secção só para isso, que é quando o primo chega ao armazém. Ou seja, pronto, isto tudo para dizer o quê? Percebo porque é que existe, porque é típico neste tipo de cenário, mas era desnecessário porque não causa impacto
e foi executado de uma maneira cringe e honestamente repetitiva. Ou reciclada, vamos. Yeah. Acho que isso Reciclado foi- acho que é Sim, mais. sem yeah. dúvida, sem dúvida. E acho que isso foi, pronto, mais um momento em que, pelo desnecessário, estragam partes que se calhar se tivessem deixado quieto Sim. ou seguissem só a linha que estavam a fazer, o filme era mais interessante, sem dúvida. Sim. E depois eles. Já não lembro como é que eles descobrem depois estas regras todas. Ou seja, no início, a primeira vez que nós vemos o apito a ser soprado sem ser o atleta inicial da premissa é o professor. Que na altura tu vês até um dos vidros a partir Sim. na sala onde ele podia Yeah. fumar, pelos vistos. Se calhar era isso, é tipo o fumo do género, deixem-me sair. O contrário do Eric Andre. Foi isso que ele pensou. Exatamente. Se calhar o fumo a tentar sair, não, Exatamente. não é normal. Sim. E eu acho que o que aconteceu foi eles foram juntando as peças das mortes que já conheciam, suspeitavam ser, porque depois o professor desaparece. Porque fica. Eu não lembro se o professor fica isso depois. Não, mas depois eles fazem uma memória dele lá na escola e dizem que ele morreu com. Parecia que tinha 70 ou 90 anos. Exatamente. E eles começam, vamos à biblioteca. E eu, ok, Já. não sei onde é que as coisas encaixam. sim, eles depois Parecia o encontram- Dr. House a chegar às conclusões e ele, pá, hoje vou comer frango. E ele, peraí, frango? O gajo é alérgico à luz. Como? Como é que chegaste? Dr. House e o Laurie. Opa, sem dúvida, esse foi um ótimo exemplo. Foi incrível esse exemplo. Porque o Dr. Vamos House ficar é- aqui até. Este episódio é short, malta. É incrível porque foi exatamente o que eu senti. Não me lembro, eu fiz a associação ao Dr. House, espetacular, mas eu pensei, peraí, que salto foi este? Porque este foi o maior, para mim, problema deste filme. Que é o juntar das coisas que já falámos aqui. Que é, primeiro, a conveniência das coisas. Yeah. E eu entendo. Isto é um filme, vamos chamar-lhe um filme típico, fácil, de domingo à tarde, talvez. Agora, sim, mas não é tão gritante que vai estragar uma tarde de sábado ou de domingo. Pronto, tudo bem. Mas é um filme que podia perfeitamente, até que fosse mais secante, demorar mais a chegar às conclusões. Porque, literalmente, quase todas as conclusões lhes caem no colo. Ou vêm de uma ideia tipo Dr. House, em que porque é que esta personagem em particular se lembrou disto? Sim. Porque é que há um livro sobre este apito numa biblioteca de um liceu? Sim. Podia haver, não estou a dizer que é realista, estou só a dizer, tipo, os saltos no filme, Sim, na sim. experiência de visualização, não são nada orgânicos. E depois, agora, porque eu já não me recordo bem, é mesmo uma dúvida genuína, que é, elas vão à biblioteca e vão às escondidas. Certo, certo. É tipo, é uma biblioteca. Ah, Eu posso alimentar o meu conhecimento à hora que eu quiser. Porque é que eu tenho estado a fugir do gajo que está a limpar o chão? não percebi, até vou dar esta de barato. Pode Mas ser eu não me lembro mesmo É isso que eu ia porque é dizer. Pode ser que nos tenha escapado alguma coisa, mas já vimos este filme há algum tempo, à data da gravação. Portanto, tipo, não sei, mas eu diria que Será que era a biblioteca assim. pública da mesmo Câmara? assim, mesmo assim o máximo que eu posso dizer é eles não queriam que ninguém soubesse, porque também vamos dar uma coisa. Há uma coisa que até pode ser dita que é aquele grupo não faz muito sentido. Sim, Tipo, é muito diferente. Sim, porquê que aquele grupo está à procura numa biblioteca? Tipo, não consigo perceber. sim, depois da outra podia ter ter- usado a internet para ir ao tradutor. Exatamente. Sim, essa foi outra. Por exemplo, Eu não tenho Wi-Fi em casa. temos que ir à biblioteca da escola. Isso é um bom ponto. E isso eu nunca consegui perceber este filme. No fim, spoiler alert, não explico esta parte. Porque também não preciso explicar. Eu só acho que é uma execução. Não é bem um spoiler, é. Não. É só uma execução tipo, que eu não consigo entender. Ou seja, vocês já cometeram o erro de dar o salto para, de repente, esta miúda tem o Holy Grail no telemóvel e pode traduzir qualquer linguagem. É. Tudo bem. Até pode ser legítimo. Pode a tradução, muito provavelmente, não estaria correta. Mas pode como está. Pronto. Porquê que depois, quando percebem que aquele apito é a chave, percebem que têm que ir buscar informações sobre a cultura daquele apito, porquê é que não vão à net outra vez? Yeah. Sim, é isso. É isso. Quer dizer, ficaste sem bateria, só tens uma aplicação de telemóvel que faz aquilo, tipo, por amor de Deus. Yeah. Ou seja, eu fiquei a pensar, porque depois quando acabou a cena da biblioteca e eles sacaram as conclusões todas, e não todas, mas grande parte delas,
que nós também já podemos até explicar mais ou menos como é que ele funciona. Eu comecei a pensar e eu, giro, mas isto foram tipo 15 minutos de filme, que eram 2 minutos de telemóvel. Sim, Não faz sentido nenhum. eu gostava de ver ainda que é fazer qualquer cena e sacar já a aplicação e ter aquela cena, ei meu, é pago. Yeah. Estás a ver? Um dia. Gostava, por exemplo, Sim, isso percebes? era top. Ou então, por exemplo, Porra, estás a investigar uma alguma subscrição. coisa. Exatamente, estás a investigar alguma coisa. Olha, tenho este jornal. Eu assim, ei, assinatura. Estás a ver? Sim. Tipo, pequenos problemas do dia a dia. Mas pronto, eu também não se quer preocupar com isso. E eu também não tenho esperança que eles cheguem lá. Mas, ou seja, pronto, depois as regras para explicar mais ou menos como é que ele funciona é a partir do momento em que uma pessoa sopra o apito, fica destinado ou seja, fica com o seu destino traçado. Sim, isto é porque é muito Final Destination, que é sobrevives a esta premonição, tu então tipo, vai por ordem. Exatamente. Só que este aqui faz menos sentido ainda, que é por ordem de quem ouviu, de distância, percebes? Pá. Não te ficas. Porque a primeira vítima é a rapariga, Já depois do professor. foi a que apitou. Já depois do professor, estás a dizer? Sim. Certo, sim. A capitã na piscina, achou que é a Pois. seguir ao professor. Exatamente. Que ela vê-se muito velha Sim, e anda atrás dela porque ela morreu de velhice, penso eu. a cena é que ela ia morrer de velhice Exatamente. e depois quando a velhota toca nela e começa-se a transformar aos poucos Incrível. e ela safa-se Yeah. e eu, ok, mas espera aí, voltou ao normal? Eu não, e tem metade da cara. Exatamente. Tá, Exatamente. muito bom. Sim. Porque depois é o bully e depois é o primo, ou seja, é por distância de proximidade. Essa foi a parte que me fez mais confusão, porque inicialmente eu acho que nós percebemos a mesma coisa. Quando até ao professor nós pensamos, e até mesmo no início da miúda, nós pensamos, pronto, quem assopra é a pessoa que fica traçada. Não interessa bem quem é que ouviu, tens que soprar. E alguém, eu vi alguma coisa. Estava tão bem de fones. Ou então tu a chegares lá já caquético que queres ver velhice e a chegar aos escritórios da Razer e a dizer assim, olha, isto era só um proof, mas não resultou. Eu tenho uma reclamação a fazer. Eu vou morrer por vossa causa. Eu disse, olha, isto tem garantia de 6 anos. Eu não tenho 6 anos. Ou seja, olha para mim. Eu não dá, não tenho. Ontem tinha, só que de repente, soundproof, dizem eles. Ou seja, eu fiquei a achar um bocado como tu, pronto, quem sopra, medo. A cena do medo. Pronto. Vimos que não era o medo, pensámos na cena do passado. Legítimo, por causa de parecer o pai. Depois eu não fui ver novamente, mas eu comecei a pensar na imagem na minha cabeça e é possível que seja ela, na arma. Parece-me que é a ideia. Só que como está muito ao longe, por trás de um vidro, meio esquisito. Depois, quando a miúda apita, e é logo ela que é assombrada pela sua velha, eu pensei, ok, confirma-se, porque são 3 casos em que tu vês, portanto, o miúdo no balneário, o professor e a miúda, isto claramente, agora, como a miúda percebeu-se, não é um medo. Nota-se que este era o teu destino, só que basicamente, enquanto apitaste, criaste aqui um atalho, vais diretamente para a tua morte, ou a tua morte persegue-te. A ideia é mais ou menos essa. Só que quando começa a acontecer aos outros, eu comecei a pensar, espera, mas então, há aqui qualquer coisa que não vai de certo. E este é o meu maior pet peeve com este filme. Porque não só não é explicado a 100%, as regras dão-te muitas, mas são contraditórias às vezes. E depois, a forma como as regras são demonstradas no filme, nem sempre fazem sentido. E a cena do ouvir, para mim, é o mais complicado de perceber. Ok, se é o ouvir, então o contínuo da escola não ouviu o apito quando a professora apitou. Mas se te Ele lembrar... estava de fones. Pois estava. Ok, então esse não é um bom exemplo. Mas, por exemplo, na piscina ouviram todos. Eu estou-me a lembrar, não estava ninguém em casa. Não, o irmão dela estava em cima. Não estava no quarto de cima, que ele até veio à varanda. Vidro duplo. Pois lá está, mas percebes? Sim. Sim. Ok, eu nem desgosto de um filme normalmente Sim, me mas faz a pensar, mas isto eu não estou a ok. pensar, estou a justificar, percebes? É isso, mas mesmo assim tu vais pela distância. Certo. Mas se for alguém que sofre, tem uma má audição, Pá, percebe? Ok, eu estava perto, mas não ouvi bem. pois não, mas não nos vai acontecer e portanto... E a morte? Desculpa, eu vou ao próximo. A morte assim. E depois a trilha que não vai nada.
perfeito. Este nem ouviu. Não, foi limpinho este. Pronto, sim, acho que, ou seja, a ideia parecia mesmo boa. Eu não estou a dizer, atenção, a minha expectativa para este filme, eu acho que quando falámos dele estava ali no início do ano, estava no, provavelmente é um filme de domingo. Confirmou-se. Sim. Confirmou-se também ser um filme mais confuso do que precisava de ser, muitas das vezes por coisas desnecessárias. Mas tenho que dar próprios aos efeitos especiais. Os efeitos especiais do filme estão realmente muito bons, nota-se que há um investimento ali bastante grande. O resto foi meio que toma lá um filme. Eu tive uma ideia fixe, eu não sei como fazer isto sem ser uma curta-metragem, e então toma. Porque tu tinhas, pronto, podemos avançar um bocadinho na história, Sim. tu tens outro personagem a entrar que é um... Ele não é bem padre, mas o gajo trabalha... Eu acho que ele é perfeitamente padre. Tirando a parte das drogas, o resto parece bastante... E mesmo assim não sei. Sim, e esse entra na vida deste grupo, porque já é conhecido naquela zona por vender drogas e recrutar pessoal, vender drogas a crianças, que era esse o maior problema. E uma das regras que tu descobres é, tu tens que transferir a morte para outro e eu, ok, certo, mas como é que podemos fazer isso? Pois. E então entramos naquela parte que querias falar do armazém, em que as duas, a personagem principal e a agora namorada, Certo. prendem-no esse padre e chega o primo da rapariga e esta morte que ele começa a desaparecer, né? A ser cortado em... É triturado, parece-me, tipo Fargo style. Estás a ver? É isso. Mas só que tu não vês a trituradora, então ele vai desaparecendo. Essa foi muito bem feita. Ou seja, mais uma confirmação de que isto já era o teu destino, simplesmente apanhou-te mais cedo e ele ia morrer triturado, aparentemente. Só que o efeito é fenomenal porque o corpo dele começa a desaparecer e pronto, todo o sangue e tudo mais está mesmo fenomenal. Mas depois a quantidade de sangue à medida que vai avançando. Exatamente, sim. Não, toda essa parte foi fantástica. Porque lá está, visualmente este filme consegue ser mesmo muito bom. Só que começas a olhar a fundo, e nem precisas olhar a fundo, começas a querer perceber como é que o filme funciona e não consegues. Porque o próprio filme também não te explica bem. A ideia que elas tiveram, antes mesmo de perceberes a questão da transferência da morte, elas perceberam, eu não, mas elas perceberam. Porque outra coisa sobre o final deste filme, não quero estar também sempre a criticar, mas outra coisa no final deste filme é que as personagens tiram todas as conclusões, mas nem sempre são ótimas a passá-las para ti. Pois, Portanto, tu vais só acreditando. há filmes que passam demasiado. Exato. Né? Este aqui, ok, temos de fazer coisas. Sim, a fonte desta malta é Trust Me Dude. Estás a ver? Tipo, é isto, basicamente. E pronto, ou seja, a ideia que elas tiveram inicialmente até pareceu-me interessante. Foi afogá-la, que era na cena de morrer para ressuscitar e meio que te passou a cena. Não sei se te percebeste essa parte. Sim, isso foi o que eles fizeram, mas não transfere nada, não é? Mas afim. Certo? A cena que me irritou neste filme, ou seja, há pontos positivos, eu consigo ter pontos positivos, já falei de alguns deles aqui, mas de facto, o mais importante num filme, que é o fio condutor, é uma autoestrada daquelas tipo Los Angeles, estás a ver, com pontos a passar aqui, viadutos ali, depois o Elon Musk fez um túnel por baixo, pá, porque elas fazem a cena de transferir e eu pensei, ok, quer dizer que a morte apanhou-a, matou-a, mas como ela voltou à vida, porque acontece quando te afogas ou um caso de overdose Mas e tudo mais. mas é que a morte não a apanhou, ela forçou. Exatamente. Ou seja, para começar, não era a morte dela, o destino, porque depois o filme tendeu-te para isso. Sério, o E a destino. morte, não é a tua vez, andei lá. Não, imagina, este filme tinha muito mais piada. Se de repente aparecesse um gajo vestido de Grim Reaper a dizer assim: deves achar que isto é assim, não? Deves achar que és muito esperto, pá. Pá, porque isso era um filme muito melhor. Eu saltava a pontuação deste filme muito mais só pelo. Pronto, ao menos eles sabem que isto não foi bem feito. Sim. Porque pronto, ou seja, eu realmente não sei se este filme teve problemas de produção, mudanças de coisas. acho Eu que não não. ouvi falar de nada. Porque às vezes parece que foram diferentes ideias a tentar construir este filme. E depois, no fim, chegou alguém e tentou juntar as peças, viu que não cabia, mas é do género, mete fita cola e vê se ninguém nota. E pronto, o fim ficou um bocadinho por causa disso. Pronto, demos um bocadinho de power, mas na verdade, só vendo o filme é que eu acho que as pessoas conseguem perceber o que é que nós estamos a dizer. Porque a salgalhada não é constante, mas sinto que acontece em momentos cruciais no filme. Sim. E este final, pronto, é uma justificação que resulta, estás a ver?
a bola entra. Tu não sabes é como, mas Pois, é de género. Gol é pá, gol. sim, e depois o filme até acaba com. Dá a entender. Pronto, o apito volta Volta, sim. Porque então assim, há que e a chuchar a escolhe, teta. pois, escolhe outra pessoa. Mas eu não sei se eles vão fazer um segundo. E se houver, opá, pelas coisas que nós já apontamos, eu gostava que o segundo fosse um bocado como o Gremlins. Que o Gremlins, o segundo, foi para um lado mais meta. Ok, Então acabou por gozar consigo mesmo. certo. Porque tu tens o Gremlin, o principal, aquele Origem. castanho, Ah, sim, sim, sim. sabe? E ele diz: O G. não podes dar comida depois da meia-noite. Certo. E no segundo eles começam: ok, mas tipo às 8 da manhã já é depois da meia-noite, não Exato. posso. Então eles acabam por gozar um bocado com isso. E eu acho que este, opá, é o que é. É tipo aceitar Sim. os teus erros. Yeah, deal with it. Ou seja, exatamente, concordo. Ou Haver seja, acho que um. pegar num novo grupo que vai ser afetado pelo Certo. ISIL e pegar nas duas sobreviventes Sim, sim, sim. e o novo grupo, mas espera aí, mas isso é pá, pois Sim, eu não preferia mil sei. vezes e alerta-se Power para um outro filme que não está relacionado, mas tem esta cena das regras. Portanto, Power Alert. Eu preferia mil vezes que eles no fim tivessem feito. Não é que eu tenha adorado aquele fim, mas pelo menos percebi, percebes? Que foi o fim do Verdade e Consequência, em que eles basicamente tornam a maldição viral e é de género, desimerdem-se agora, Sim, estás a ver? Isso pelo menos eu consegui entender de onde é que vem ou como é que funciona. Agora, fechar o filme ou fechar a maldição, entre aspas, com uma coisa que vai contra tudo aquilo e impede até por lógica coisas que já tinham acontecido, epá, é tão estranho que fica. Agora, lá está. Eu ainda fiquei a pensar, gente, será que eu é que não percebi? Estás a ver? O problema se calhar é meu. Só sim, que eu fiquei a opá, já matutar foi. naquilo e depois eu também acabei por ver reviews e de facto é um dos grandes pontos que não é claro. Tudo bem que um filme não tem que fechar claro, pode ser levado à Sim, sim. interpretação. Só que não há forma de todas as coisas que acontecerem segundo as regras que eles impuseram. Yeah. Não há forma. Algumas vão ter que ficar fora, algumas têm que ser admitidas como erros. E está tudo bem. No segundo filme, futuramente. Ou, quer dizer, se calhar a ver como o Hollywood funciona, se calhar já para o ano. Gozem um bocadinho com vós mesmos, porque acho que esse filme ganhava muito mais depois, porque mesmo o Final Destination já fez isso quando as coisas correram mal. Se Sim. havia um filme que corria pior ou melhor, eles ou mantiveram-se sérios, ou, como vimos em alguns outros filmes, sabem muito bem que não são levados a sério da mesma forma que outros filmes Sim, de terror. sim. Aliás, são aquilo, são um subgénero deles mesmos. Portanto, acho que é um bocadinho a É isso, conclusão que eu tiro. eu acho que era esse o caminho para o segundo filme. Sim. Ou seja, o Final Destination 1 também foi muito sério e ao longo do tempo começou a Claro. levar. Então acho que devia ir por aí, nem que fosse pelas mortes, Exatamente. Sim, percebes? sim. Se calhar explicar um bocadinho como é que funciona para Sim. sobreviver. Imagina, eu nem me importo que seja conveniente ao ponto de que chegas encontras um papel que tem as regras em bullet points. Sim. Não me importa. Opá, é preguiçoso. Mas pelo menos eu chego ao fim e digo: Ah, ok, Yeah, yeah. faz Sim, sentido. sim. E não fico do género. Hã? Quê? Pá, Sim, acho que é isso. Não sei se tens alguma nota cinematográfica. Pronto, nós falamos dos efeitos. Nota-se que houve aí sim. muito investimento. Opá, eu gostei da referência a alguns filmes. Se calhar o Labirinto, Ok. onde a rapariga é perseguida, tem ali uma referência a outros filmes Certo. dos anos 80, assim, outros filmes Principalmente. de terror. Toda essa cena foi muito filmada à lá anos 80, pareceu-me. Sim, sim, mas tens ali algo, pelo menos eu notei, nem que seja assim uma vibe, Certo. percebes? Percebo-te, percebo-te. De Children of the Corn, Uhum. Sim. e depois tens o Corvo, Sim. o primo da personagem principal, vestido e a seguir uma banda desenhada de um personagem que eu já não lembro como é que se chamava. Não me lembro do nome do filme, mas é o Corvo, para todos os Sim, efeitos. mas Sim. A era o corpo inspiração é que o ele estava Corvo. pintado de preto e Exato. branco. Era isso, sou um grande fã dos Kiss. Opá, e é isso.
Para isso só. Sim, eu também não tenho. Já falámos também de grande parte das coisas. Pois. Há referências, mas não é um filme que vai mudar a tua vida cinematograficamente. Uh, São efeitos muito bons, sim, mas longe de salvar algumas lacunas lógicas. Sim. Não sei se tens alguma nota que queiras dar ao filme. Ou que Pá, deste. 2,5. Percebo-te. Eu sinto que este filme eu oscilei muito entre Houve momentos em que eu até pensei, olha, este filme se calhar ainda vai para um 3. Mas em grande parte eu andava ali entre o 2 e o 2,5. Porque foi do género. Tudo bem, houve momentos que eu gostei muito. A cena dos pulmões que tu falaste. Houve momentos que eu fiquei, caralho, ainda por cima, a forma como aparece o velhote é muito tipo fantasmagórica. Sim. E isso foi muito Olha, bem é um feito. bocado como o It Follows. O It Follows, exatamente. Ou seja, gostei muito dessas referências, fossem propositadas ou não, mas muito bem feitas. Eu pensei, este filme, se continuar. Porque, para todos os efeitos, tu só percebes que não vai ser explicado no fim. Ou seja, até ali tu ficas sempre na esperança de que vai haver aquela regra ou aquele detalhe que vai fazer disto tudo fazer sentido. Claro, havia problemas na mesma, mas pelo menos o principal problema não ia haver problema. Não ia ser um problema. Sim. E infelizmente chegámos ao fim e eu dei 2,5 na mesma. Houve alguma frustração no fim que eu até pensei, vou dar 2 a isto. Porque a mim, e tu sabes que a mim frustra-me particularmente quando o problema é narrativo. Sim, Porque sim, eu acho sim. que é onde se pode falhar, ou se falha menos. Porque pode-se falhar, claro, mas eu acho que em efeitos e coisas práticas é mais suscetível ao erro. Tu na narrativa tu tens de pensar bem, tens uma sala às vezes de guionistas que estão ali a olhar, não é só tu. Podes ser tu na ideia inicial, mas depois a malta a trabalhar nos pormenores que te faltaram. Pois é isso. Pá, porque eu não sei mesmo como é que funciona estas equipas grandes. Opa, Porque pois é, imagina que não sei. escreves o guião, chegas a testar Eu assumo que sim, ou até tu porque deve haver metes. um table reading, percebes? Sim, mas isso já é depois de Pois também é verdade, enviar. também é Então eu verdade. estou a dizer já, então, eu vou escrever. Pessoal, olha, se calhar lemos isto antes de ir dar aqui uns tweaks. Há filmes que parece que não, é verdade. Pois, Este daqui, das duas, é um uma. deles. Sim, honestamente, é o que eu te digo. Não sei se há. Eu ainda pesquisei, mas não encontrei nenhuma informação relevante ou fidedigna de problemas de produção ou mudanças de equipas. Porque por vezes parece que estás a ver 3 equipas a escrever um filme que nunca comunicaram entre elas. Yeah. E no fim, uma dessas 3 equipas, ou uma quarta equipa, chegou lá e disse: Olha, está aqui um filme, deixa-me amassar bem, encaixar aqui as peças. Pá, é pena. Dou 2,5 pela equipa gráfica, porque de facto o trabalho de efeitos especiais foi muito bem feito mesmo. Sim. Mas é mais por causa disso, porque se os efeitos não fossem tão bons, isto seriam Isso. 2 fácil, Yeah. podia ser menos até. Sim. Pronto, acho que não tenho mais nada a dizer sobre o Whistle. Malta, vejam na mesma. Sei que para quem não vê estas reviews, às vezes são um bocadinho mais. Mas a malta também gosta de fazer weight watch também, às vezes. Sim. Quanto mais seja para reclamar connosco. Não, mas é assim, é um filme que até tipo, não te vai tirar tempo, não é uma Não perdeste perda de tempo a tempo. vê-lo. Não. Só que, pronto, é um Pronto, bocadinho estas frustrante. questões. Sim, Yeah. é frustrante no fim, mas vê-se bem. Lá está. Se não tiverem nada para ver, eu conheço filmes bem piores. Portanto, não se preocupem. Este aqui ainda está num patamar até jeitoso. It's not a choice. Este filme prova uma coisa muito simples. A curiosidade não matou o gato, mas pode matar a ti. Já sabes, diz-nos nos comentários. Tu superarias o apito? Deixa o teu like, subscreve o Defunto Cósmico e ativa as notificações. Porque aqui, até um pequeno som pode dar um episódio grande. Até à Até à próxima. próxima.